hoje específica para doentes com doenças infecciosas. Então, é para onde vão os casos complicados de meningites, de leptospirose, os casos de malária grave, etc. Bem, isso diferencia dos outros hospitais gerais. Pois não. Então, já que o senhor falou nesses problemas que são essas infecções, a primeira coisa que me traz à mente é exatamente por que teve um surto de sarampo, uma doença que estava praticamente banida do Brasil e agora, não agora, mas em setembro, né, do ano passado, ou de 2 anos, né, teve um surto enorme. Por que isso, então? Onde é que falhou? Se quiser incluir na sua pergunta, para ser um pouco mais provocativo, por que é que teve o surto de varicela? E também a gente pode resgatar isso deste ano. Na verdade, é falha de cobertura vacinal. A cobertura vacinal, ela é oferecida para todos, gratuitamente. É feita uma campanha muito pesada. A coordenadora, que é uma colega minha, Helena Sato, eles se empenham muito em ampliar e fazer o acesso chegar a toda a população. Mas a procura é voluntária. Então, por mais que você se esforce, você ainda tem um pouco de falha na cobertura vacinal. E isso propicia uma população de pessoas suscetíveis à infecção. Então, quando se diz que foi erradicado, isso é uma grande mentira, então? Não, erradicado não. Erradicado não dá para dizer, como, por exemplo, a polio, que dá para você dizer, né? Você não tem, por um determinado tempo, você não tem casos aparecendo, né? Então, não dá para dizer, porque também, se você considera como erradicado, pode ser que você baixe a guarda em relação, se sinta confortável, como é, por exemplo, a própria varíola, né? Falamos agora há pouco do início, dos primórdios do hospital, né? Falando da varíola, nesse momento a gente não considera a varíola doença erradicada. A população não é vacinada para a varíola, não faz sentido vacinar a população para isso. No caso da varíola, o que é que causa? O vírus é uma doença viral aguda, né? Curiosamente, uma doença que causa bolhas na pele. E por isso, na época, era chamada de bexiga. E os pacientes eram os pacientes que tinham a doença chamada bexiga. E eu tenho até, inclusive, uma curiosidade, que é um livro que resgata um pouco, até vou mostrar aqui para vocês, que é um livro que eu acho que vale como consulta, da história da cidade de São Paulo, que retrata a história da cidade de São Paulo de 1870 para cá, sob o ponto de vista das doenças infecciosas. E o que é curioso é que existia um primórdio de um hospital que era para acomodar os doentes variolosos na região do Bexiga. E o que eu não consegui entender pelo resgate aqui de uma historiadora, da Mônica, é se o bairro Bexiga se chama exatamente Bexiga por causa da doença Bexiga, ou que era a varíola. Ou a doença se chamava... Quem é que se chama? Quem deu o nome a quem, né? É muito curioso isso. Eu acho que não, porque a doença, ela induz aparecimento de bolhas grandes na pele e por isso o nome Bexiga. Onde é que... tudo bem que o Hospital Emílio Ribas se destaca em todas as questões de doenças de infecção. Mas existe alguma em especial que... mas esse aí nós temos uma dinâmica muito grande, nós estamos orgulhosos do nosso trabalho feito. Tem alguma que se destaca? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, a instituição, historicamente, foi criada para atender a demanda das epidemias. E apesar dos 130 anos, a instituição continua com essa responsabilidade de atender a essa demanda. Portanto, a nossa área de expertise é a resposta às epidemias. Então, a gente vai fazer pergunta ao contrário. Quais são as epidemias atuais que fazem com que o Instituto se debruce mais nos seus estudos e na sua qualificação? AIDS e hepatites. A hepatite, como é que funciona a questão? Como é que a pessoa pega a hepatite? A hepatite depende, né? Nós temos as hepatites virais, as mais frequentes, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, são a hepatite B, de transmissão sexual, a hepatite C, de transmissão parenteral, materiais contaminados. Mas, de fato, as duas são preocupantes pela característica, pela possibilidade de cronificar e pela associação de cirrose e, eventualmente, pela possibilidade de induzir o aparecimento de hepatocarcinoma, um câncer específico de fígado. A hepatite B, felizmente, tem vacina, a população é vacinada, a capacidade de vacinação é bastante ampliada. As crianças, quando nascem no primeiro dia de vida, já podem tomar a primeira dose de vacina. Então, há uma expectativa de que essa doença, daqui uns 20 a 30 anos, vai começar a diminuir na sua frequência, na sua incidência. A hepatite C, não. A hepatite C, é importante lembrar,
seria muito interessante a gente até atrelar a preocupação que nós temos no diagnóstico da AIDS, por exemplo, com os programas todos que existem no governo. Há também o diagnóstico das hepatites e fundamentalmente da hepatite C. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque se formos olhar para a incidência da hepatite C, incidência são casos novos por um determinado período de tempo. Se nós formos corrigindo, então, formos olhar para a prevalência, quer dizer, qual é a taxa da população que é portadora do vírus da hepatite C, ela pode ser até o dobro do que é de HIV. Mas é uma doença silenciosa, mas é uma doença que nós temos que prestar bastante atenção. Quer dizer, tem duas formas de pegar hepatite. Uma é pela... Depende do vírus, são dois indivíduos distintos, né? São vírus distintos. Sei. Tem comportamentos e fisiopatogenia completamente diferentes. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu queria, no próximo bloco, nós vamos conversar então sobre a questão do tratamento e da prevenção à AIDS. Perfeito. Sei que existe um programa, né, Saber... Né? Fique Sabendo. Fique Sabendo. Exatamente. Perfeito. Então, nós vamos falar sobre isso assim que nós voltarmos desse breve intervalo comercial. Prazer. Você fica aí ligado e nós voltamos em seguida.